Boa noite, pessoal. Boa noite, Michellen. Boa noite, Jamile. Boa noite, Brasília Moda. Boa noite, de Oliveira. Kellyla, é isso mesmo? Boa noite, Vera. Boa noite, Larissa. Sejam muito bem-vindas, Cristina, Bianca, Joyce. Sejam muito bem-vindas aqui. Hoje a live é extremamente importante. Eu peguei aqui hoje exatamente o que eu faria para conquistar 100 mil dólares no ano, tá? Lembrando que todos os números que eu trago aqui são totalmente factíveis. Olá, Jussara, são factíveis, então são números que são reais, né? Eu vou falar aqui 100 mil dólares, vocês vão ver que não é muito, que para um negócio é um valor totalmente alcançável, vocês vão ver como isso é não fácil. Eu sempre falo aqui, nada é fácil, mas é simples e vocês vão entender o processo de tudo isso e vão conseguir aplicar, né? Para quem não sabe, além dos schedules que eu criei, depois eu criei outros negócios e eu aplico exatamente as mesmas estratégias. É lógico que em alguns negócios a gente precisa ir desenhando, modelando diferente, mas a essência é a mesma. Então eu vou ensinar aqui para vocês, não só o que eu faço no House Cleaning, o que eu fiz no House Cleaning e que dou hoje mentoria, de como vocês devem fazer, mas também em qualquer negócio que vocês tentem abrir, que vocês resolvam abrir. Beleza? Boa noite, Sirlene, Karina, Nayara, sejam muito bem-vindas de volta. Tem gente que eu converso bastante, tem gente que é nova, tem gente que tá me seguindo há muito e muito tempo, né? A Sirlene é uma das que me segue há bastante tempo, a gente sempre troca umas figurinhas aqui. Então, obrigada aí pela confiança, obrigada por sempre compartilhar. Karina também. Sejam muito bem-vindas de volta. Então, pessoal, hoje a nossa live eu vou ensinar, eu vou mostrar para vocês como que eu faria se eu tivesse começando hoje e tivesse que alcançar os 100 mil dólares no ano. Lembrando que 100 mil dólares no ano não é nenhum número exorbitante. O que são 100 mil dólares no ano? É um faturamento mensal de 8.300, 8.500 dólares por mês. Quem trabalha com house cleaning sabe que um faturamento desses não é muito difícil de alcançar. É lógico que você tem que pensar na entrada do fluxo de clientes, mas não é um número absurdo de falar, nossa, Thelma, mas eu nunca vou chegar nisso. Não, 8.300, 8.500 dólares não é um número absurdo de se chegar. Mas é claro, né, que isso a gente está falando de faturamento. Faturamento é o valor bruto, é ali sem tirar os encargos, sem tirar os valores das helpers. Ok, a gente está falando de faturamento. Então, cada negócio vai subtrair o que precisa de mão de obra, o que precisa ali para a estrutura do negócio funcionar, só que a gente aqui vai falar de faturamento, né? Faturamento bruto. Margem de lucro é um outro assunto. Então, hoje a gente vai falar de o que eu faria se eu tivesse hoje que começar um negócio para faturar 100 mil dólares por ano. Isso, né, traduzindo ali mensalmente, seria em torno de 8.300 a 8.500 dólares por mês, beleza? Então, primeira coisa que você tem que pensar, vamos traduzir esse número, tá, em casas. Então, eu tenho 100 mil dólares que eu preciso faturar no ano. Isso pode ser uma meta anual. Você fatura 100 mil dólares no primeiro ano, depois você vai multiplicando isso, vai exponencializando. Então, 100 mil dólares no primeiro ano, 200 mil dólares no segundo, 300 mil dólares no terceiro. E é assim que geralmente as empresas se multiplicam, porque o início é realmente mais complicado. Eu sempre dou o exemplo de quando a gente aprende a dirigir. Sair com o carro é muito mais trabalhoso do que depois que ele já está andando. Então, no início, você realmente tem que pensar em tudo, em passar a marcha, em soltar a embreagem e ficar atenta ao trânsito, mas depois você torna isso automático. Então, é a mesma coisa com o negócio. No início, a gente tem que fazer a contabilidade,
o financeiro, o marketing, tem que captar clientes, tem que treinar helper, tem que fazer toda essa parte de alicerce da empresa e isso realmente leva tempo e é muito mais cansativo. É engraçado que na mentoria eu tenho mentoradas que têm um time, que tem 2 times e tem mentorados que tem 20, né? 20 times, diversas funcionárias para cuidar. E aí você pode pensar assim, nossa, essa daí deve ter muito trabalho. Nossa, ela deve ter muito realmente coisas para fazer. E a verdade é que aquela que está começando de 2 a 3 times tem muito mais trabalho do que aquela que tem lá 13, 17, 20 times, acredite ou não. Então, uma vez que você cria a estrutura, é muito mais fácil de você dar o próximo passo. Então, vamos lá. Traduzindo o que são 100 mil dólares por ano. Já falei aqui que isso significa em torno de 8.300 a 8.500 dólares por mês. Então gravem esse número. O faturamento de 8.500, vamos arredondar aqui para ficar mais fácil. 8.500 dólares por mês, tá? O que você vai precisar ter de casas para faturar esse número? Por que eu trago esse número? Porque a maioria das donas de schedules brasileiras que não conseguem sair da mesmice, que não conseguem sair do operacional, que ficam ali presas, que ficam andando em ciclos e o schedule nunca cresce, entram 3, sai 2, entram 4, sai 5, tem schedule que nunca cresce. Por quê? Porque a maioria dessas, elas ficam no ciclo e não focam na captação de cliente. Então, esse é o grande problema da maioria das donas de schedule que ficam ali entre 3, 4 mil dólares por mês de faturamento. E aí, contratam uma helper num dia, contratam uma helper lá 2 vezes na semana para tirar um pouco do cansaço, mas não conseguem sair disso. E isso está totalmente interligado ali com a visão de curto prazo. Primeira coisa, visão de curto prazo. Ontem, inclusive, deixa eu falar com vocês, ontem, inclusive, surgiu esse questionamento. Teve uma mentorada que falou, ai, Thelma, eu vou ficar umas 2 semanas agora no operacional para eu organizar meu schedule e também faturar um pouquinho a mais. E, né, houve uma grande polêmica, né, no grupo, porque quando a gente resolve ter a visão de curto prazo, a gente abdica lá da nossa empresa crescer. Quando a gente sai do operacional, principalmente, a gente está visualizando, não é eu vou ficar em casa sem fazer nada. Não é isso. É eu vou sair do operacional, onde a minha hora, onde a minha função pode ser substituída, e eu vou para o administrativo ou estratégico da minha empresa, onde a minha hora, a minha função não pode ser substituída. Ninguém pode pensar no crescimento da empresa além de mim, certo? Mas alguém pode fazer algo no operacional, alguém pode limpar um banheiro, alguém pode limpar a casa no meu lugar. Então, quando a gente sai no operacional, quando a gente pensa na empresa, né, no início, a gente está pensando na sobrevivência. Quando a gente está naquele faturamento de 3 a 4 mil dólares por mês, a gente está na sobrevivência. A gente precisa trabalhar para sobreviver. Se eu pagar 2 helpers, eu fico sem dinheiro. Eu fico sem pagar meu aluguel. Então, no início, a gente está na fase da sobrevivência, certo? Mas essa fase da sobrevivência, ela tem que ter hora e dia para acabar. Tem pessoas que ficam nessa fase por 4, por 5, por 6 anos. E essa fase deve durar poucos meses, tá? E você deve focar aí sim na captação de novos clientes para você alcançar ao menos esse faturamento de 100 mil dólares por ano, que seria em torno de 8.500 dólares por mês. E aí você consegue pagar helper e você já consegue sair do ciclo da maioria, que é 3 a 4 mil dólares por mês. Ok? E aí você consegue sair da fase da sobrevivência e consegue reinvestir mais na sua empresa, consegue pensar mais no longo prazo. Beleza? Então, o que eu queria que vocês entendessem é 100 mil dólares não é um absurdo, 100 mil dólares é o foco que vocês têm que ter, principalmente no primeiro ano de empresa.
Ah, Thelma, eu já tô aqui há 3, 4 anos no mercado. Entenda que você está na mesma situação. Entenda que você também está no início se você não tiver ainda um faturamento de até 100 mil dólares por ano. Beleza? Então, o que você vai precisar fazer? Primeira coisa, eu sempre falo aqui, as pessoas erram nas perguntas. Tem muita gente no meu direct, tem muita gente aqui na caixinha de pergunta, fala, Thelma, como eu consigo o cliente? E existe um processo anterior. É o que eu martelo aqui desde 2019. Existe um processo anterior antes de você ir para o próximo passo. Por quê? Se você começar a captar clientes totalmente desordenadas, totalmente sem regras, totalmente sem saber sua precificação, o que acontece? Você só está protelando um erro. O que eu pego de mentoradas, o que eu pego de alunas que simplesmente têm uma precificação totalmente defasada e não consegue pagar helper, não consegue pagar um seguro, tem que tirar do próprio bolso para reinvestir na empresa, é enorme esse número. É enorme esse número. Então a sua precificação já também precisa estar ajustada antes de você captar novos clientes. Senão você vai continuar ali com uma margem de lucro mínima. Quando você tem um lucro mínimo, você está ganhando a mesma coisa que a sua helper. Você não está ali, você está ali exposta, né, aos problemas que se tem numa empresa e você não tem margem de lucro. Se por acaso alguma coisa acontecer com a sua cliente, você tiver que pagar, ressarcir a cliente ou algum cliente sair, você está ali perdendo o tempo inteiro. Então, uma empresa tem que calcular, fazer todo esse cálculo para aí sim precificar para o seu cliente. Inclusive o tempo ocioso, inclusive o tempo que não está sendo trabalhado. Isso tudo precisa refletir na sua precificação, ok? Então vamos lá. Uma vez que eu já tenho a minha estrutura, a gente fez algumas lives aqui falando sobre as estruturas, sobre os pilares da empresa. Para quem não assistiu, olha aqui no feed do Instagram que sempre tem as gravações das lives. A última, inclusive, foram sobre os 5 pilares que você precisa ter para realmente alcançar ali uma empresa de pelo menos 100 mil dólares por ano. Então, se você não assistiu, assista, tá? E eu hoje vou trazer aqui como eu faria. Como eu faria e como eu faço até hoje, tá? E daqui a pouco eu vou começar também a montar não seria um schedule, mas seria um estilo de uma empresa de prestação de serviço de house cleaning nos Estados Unidos e eu estando no Brasil. Tem muita gente que pensa assim, e ela tá no Brasil, o que ela sabe de house cleaning, o que ela sabe de empresa? Gente, inocência de quem pensa assim, né? Eu conheço várias pessoas que estão nos Estados Unidos e têm negócios aqui, e assim como eu conheço várias mentoradas, inclusive, que estão no Brasil e têm negócio nos Estados Unidos, isso é uma besteira. Hoje em dia, graças a Deus, você consegue fazer diversas coisas remotamente, tá? Então, a gente vai aplicar, eu vou aplicar todo esse conhecimento também, tendo um grupo, né, de pessoas, prestadores de serviços no house cleaning, e eu tenho outros negócios que funcionam totalmente sem eu precisar nunca aparecer no negócio, né? Então esse é o sonho, é o desejo de muita gente, né? E eu consigo hoje fazer isso com diversos negócios porque os pilares, os modelos se repetem. Semana que vem eu vou inaugurar uma lavanderia self-service. Essa não tem funcionário, né? Mas ela é toda automatizada e eu posso abrir, fechar, como é que se fala? Cuidar do atendimento ao cliente, tudo remotamente. Quem não quer fazer isso? Né? Então vai ser mais um negócio que eu consigo controlar sem estar presente, tá? Então a gente vai conseguir fazer isso, você consegue fazer isso hoje com diversos negócios. Eu tenho aqui diversas seguidoras, inclusive, que têm empresas em outros estados, têm empresas em outros lugares que elas não estão lá presencialmente. Então vamos dizer que é uma tolice você achar que você não consegue fazer isso e que você não consegue hoje crescer uma empresa de limpeza com a internet, principalmente com o mundo online. Então eu vou falar para você hoje como eu faria e como eu vou fazer e como eu fiz
para ter uma empresa faturando ali pelo menos 100 mil dólares por ano, tá? Com house cleaning. Lembrando, não é fácil, mas é simples. Existe processo, existe um modelo para você seguir, beleza? Então, com todas essas estruturas, tá? Tô vendo a Bia falando, paguei 3 meses de tráfego pago sem sucesso. Isso tem explicação, tá, Bia? Eu vou tentar mencionar aqui quando eu estiver falando de tráfego pago, mas isso tem explicação e você vai entender hoje o porquê. Então, pessoal, antes de qualquer passo com relação à captação de clientes, a gente tem que pensar na estrutura. Se você for direto pular no mar, sem saber a profundidade, sem saber se ali tem peixe, se ali tem pedra, você vai possivelmente se machucar muito ou você vai falecer, tá? Então, onde você está indo, você precisa ter conhecimento. Se você for arriscar, vou colocar ali 500 dólares para ver no que dá, né? Tem muita gente que fala assim, para ver no que dá. Não, você tem que ter o mínimo de conhecimento para saber onde aquilo ali vai dar. O mínimo de conhecimento. Então, por exemplo, lá no Projeto Ela, eu ensino como a gerir um tráfego, mas não quero que uma house cleaner vá lá e faça tráfego pago. Não, eu quero que ela tenha conhecimento para realmente criticar um gestor de tráfego, para ver se faz sentido aquele investimento naquele momento, tá? Então a intenção não é só você aprender, é você saber criticar, ok? Por exemplo, eu acabei de fazer obra, né? Obra na lavanderia, tinha muita coisa que eu não tinha conhecimento, mas eu fui procurar conhecimento para eu saber criticar aquilo que estava sendo feito. Não era para eu fazer, eu cavar, eu colocar um encanamento, não. Mas eu precisava criticar. Então, fui olhar o projeto, fui perguntar para pessoas que já tinham passado por aquilo e aí sim eu consegui criticar o que estava sendo feito. Mesmo assim, tiveram coisas que deram erradas, tiveram coisas que deram certos, mas a gente sempre tenta que dê mais certo que o errado. Mas a gente tem que aprender a criticar. A Bia, por exemplo, colocou ali, Thelma, 3 meses de tráfego pago e sem sucesso. Aí eu vou perguntar para você, Bia, você sabe quais são as métricas do tráfego pago? Essa agência de tráfego te retornou com algum número, com alguma métrica? Quais foram as estratégias utilizadas? Quanto que você pagou por lead? Quanto que você teve de retorno ali simplesmente na divulgação dos seus criativos? O que foi utilizado nesses criativos? A gente precisa ter crítica, a gente precisa entender o assunto e não simplesmente delegar a captação de clientes e achar que vai dar certo. O que foi explicado para você? A sua região realmente é adaptada ao tráfego pago? Ele tinha provas, ele tinha retorno realmente de clientes que tiveram sucesso no tráfego pago através das estratégias dele? O que acontece é que tem muitos brasileiros que falam que são gestores de tráfego, né? E acabam não dando certo porque não conhecem o mercado americano, não tem nenhuma estratégia ali de gestão de tráfego, dá certo com um, foi sorte, aí já fala que, olha, deu certo com esse daqui, eu posso vender para outra pessoa. E aí aquela pessoa não tem sucesso. Mas ele está testando com você. O que acontece com a maioria dos gestores de tráfego é que eles não têm experiência, eles não têm estratégia e eles testam tudo com vocês. E muita gente pensa assim, mas eu tenho um cara no Brasil que faz gestão de tráfego. Eu vou contratar ele que ele cobra só R$500. Só que a pessoa não tem experiência nenhuma. A pessoa não tem experiência, não tem conhecimento, não tem estratégia. Fazer gestão de tráfego qualquer um faz. Agora, ter resultados, realmente converter o cliente, aí o papo é outro. Então, possivelmente, deixa eu ver aqui, isso que aconteceu, a pessoa era do Brasil, sou da Flórida, e clientes de Boston que me ligavam. Então, facilmente você consegue ver aí, verificar que ele estava aplicando em regiões totalmente aleatórias. Então, ele possivelmente testou com seu dinheiro, né? Testou com você diversas estratégias que não seriam coerentes para você.
tá? Então, o tráfego funciona sim, mas ele deve ser feito por pessoas que provem que têm conhecimento, que têm experiências e resultados. Agora, eu não tentaria tráfego atualmente. Tráfego pelo Facebook, tá, pessoal? Eu não tentaria tráfego atualmente. Por quê? Principalmente chegando nessa época de final de ano, o tráfego tá muito mais caro. Os leads estão mais caros. E para você ir para o Facebook, você tem que ir, né, para os anúncios do Facebook, você tem que ter um conhecimento, uma estratégia já formulada. Você tem que alterar estratégias que não estão dando tanto resultado. E isso você não consegue fazer sendo house cleaner. E isso você não consegue fazer pagando R$500 de tráfego. Infelizmente, não tem como você, né, ter um milagre ali com o Facebook, ok? Primeiro mês de tráfego pago no Google, não gostei da qualidade dos leads. Adriana, eu gosto bastante da qualidade dos leads do Google. Não quer dizer que no seu caso pode ter, né, alguma coisa pode não ter vindo corretamente, mas eu gosto bastante da qualidade dos leads do Google. Por quê? Porque quem vai para o Google procurar um serviço de limpeza já é uma pessoa que está direcionada para lá, diferentemente do Facebook. No Facebook, os anúncios que aparecem para as pessoas, até para a gente, são aqueles anúncios aleatórios, são algumas coisas que a gente comenta e aparece ali. Pode ser pessoas que realmente estão qualificadas para adquirir o serviço de limpeza, mas podem ser apenas curiosos. Então, muitos leads do Facebook são curiosos. Agora, um detalhe sobre isso tudo que a gente está conversando é: muito cuidado pelo que vocês esperam. Os leads, eles não vêm prontinhos para a gente, tá? Leads online, eles vêm às vezes brutos, né? A gente precisa ir lapidando. Então, a gente quando a gente vai para captação de cliente, a gente precisa ter um pouco de paciência, ter um pouco de conhecimento, principalmente ali na conversão de cliente, porque eles não vão vir: olá, eu gostaria de um serviço de limpeza. Nem todos vão vir assim. E você precisa fazer um trabalho, você precisa realmente ali tentar converter esse cliente. Então, eles vão ter muitas objeções com relação a preço, com relação à flexibilidade, com relação à localização. E você vai ali convertendo aquele cliente. Thelma, não deu certo esse daqui. Ok, ele virou um lead mais frio e você vai entrar em contato, vai continuar entrando em contato com ele posteriormente para que ele um dia retorne, né, ou volte a entrar em contato com você, porque você está sempre ali: olá, talvez não seja o momento, talvez ele escolha outra pessoa para prestar esse serviço, mas se você estiver sempre ali por perto, com certeza, se ele estiver insatisfeito ou se ele quiser utilizar uma house cleaner uma próxima oportunidade, ele vai lembrar de você. O que acontece é que a maioria não quer, joga fora aquele lead. Você não pode fazer isso. Você já pagou pelo lead. Lead é uma coisa cara. Lead, para quem não conhece, né? Às vezes eu vou falando lead e muita gente fica perdido. O que é o lead? É um possível cliente. O lead não é um cliente. Ele é um possível cliente. Existem vários níveis de lead, né? Existe aquele lead quente, que é aquele lead que já está pronto para comprar o seu serviço. É aquele que já quer agendar a estimativa ou já quer agendar a limpeza. Esse é o lead quente. Existe o lead morno para frio, que nem sempre ele está preparado, tá? Para contratar direto. Ele tá com algumas objeções na cabeça, ele tá ocupado, ele tá pensando se realmente ele tem como pagar, ele não sabe se é o momento ainda de agendar. Então ele tá com várias objeções na cabeça que você muitas vezes precisa ali ir convertendo e conversando e ouvindo as necessidades do cliente. Ai, Thelma, mas eu não sei fazer isso. Aí sim, você tem que se capacitar. Todo profissional hoje em dia não é uma especificação do house cleaning, né? Todo profissional hoje em dia, seja dentista, seja esteticista, seja manicure, qualquer um hoje precisa se atualizar, aprender sobre vendas, aprender a converter um cliente, aprender a se posicionar, tá? Todos os profissionais autônomos, todas as empresas precisam se capacitar com relação a isso. Tem muita gente no house cleaning que acha que não, né? Que só ela saber limpar tá ótimo. E a limpeza é
realmente 30% do que você precisa saber. Você não basta saber limpar, você precisa saber se vender, você precisa entender ali como funciona o seu financeiro, você precisa entender todos esses pilares, todos esses setores, senão você realmente vai ficar nesse faturamento de 3 a 4 mil dólares pro resto da sua vida, ok? A Bia, eu mando e-mail insistentemente, igual às lojas, todos os dias até a pessoa pedir para parar. Tá, você pode mandar e-mail, algumas pessoas funcionam melhor com ligação, tá? Outras pessoas funcionam melhor com text, então você pode fazer esses testes. Ah, Thelma, eu não falo inglês para converter. Existem algumas VAs, que são assistentes virtuais, inclusive eu tô treinando uma para ajudar as mentoradas, que elas fazem essas ligações e elas convertem esses clientes para as empresas de limpeza, porque muita gente não tem tempo, muita gente não tem o inglês fluente, então contratam pessoas treinadas para fazer aquela conversão do cliente, para atender o telefone da empresa. Então você tem também desses artifícios. Mas o que eu quero dizer voltando ao assunto da gestão, da gestão de tráfego, é que muitas vezes não é o momento para você. Gestão de tráfego não é aquela captação de clientes rápidas, principalmente quando é pelo Google, tá? Pelo Google é mais lento e você geralmente empresas maiores com faturamentos maiores já deixam um valor ali reservado para investimento no Google. Mas se você está começando, esquece Google Ads, esquece anúncio no Google, esquece anúncio de tráfego por enquanto, tá? Então, cada um, né? Cada um tem a sua situação. Eu sei que tem gente, por exemplo, eu tive uma aluna que ela captou 13 clientes no primeiro mês, mas ela investiu para isso. Ela reservou, ela é manicure e ela queria montar o schedule dela, então ela reservou um dinheiro já para investir nesse início. E aí depois, é lógico, ela vai ali estabelecendo, né, indicações, vai colocando campanhas de indicações e ela vai crescendo o schedule dela. Mas ela teve esse investimento inicial, ok? Então, o que eu faria? Primeiro, a tradução. O que são 100 mil dólares por ano traduzido em casas? Olha só como é que não é muita coisa, olha só como é que não é uma coisa mirabolante. 100 mil dólares por ano significam 17 casas quinzenais, tá? Fiz uma média aqui de 150 dólares cada limpeza. Então, 17 casas quinzenais, 10 casas mensais e 3 casas semanais. É um schedule neat, né? Neat em inglês, como se fala. É um schedule razoável. Então, com esse schedule aqui, 17 casas quinzenais, 10 casas mensais e 3 casas semanais, eu já faturo mais exatamente em torno, né, de 100 a 102 mil dólares por ano. É um absurdo? 17 casas quinzenais, 10 casas mensais e 3 casas semanais, e eu nem tô colocando aqui deep cleaning, nem tô colocando aqui move out, eu não tô colocando isso no faturamento, eu só estou traduzindo em casas recorrentes o que significa 100 mil dólares anuais. 17 casas quinzenais, 10 casas mensais e 3 casas semanais. Totalmente alcançável. E como que você vai conseguir isso em um ano? Vou dar duas hipóteses aqui. No meu primeiro schedule, eu não tinha muito para investir. Eu tinha ali para o básico da estrutura e o resto eu sabia que eu ia ter que ralar, tá? Então, onde você tem que fazer isso? Eu sempre digo aqui, ou você investe dinheiro ou você investe tempo. Thelma, eu tenho os dois, perfeito. Mas ou você investe um ou você investe outro. Se você não tem muito financeiramente para investir, o que você vai fazer? Você vai direto para as ferramentas gratuitas ou muito baratas. Quais são as ferramentas gratuitas? Google My Business é essencial para qualquer um, seja com dinheiro, seja sem dinheiro. Google My Business é um cadastro simples de se fazer e você fica no Google. Então, todo mundo que for lá, por exemplo, eu coloquei agora a outra empresa no Google e já fica lá estampado, né? Já fica lá, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou postar
quando eu já tiver as fotos oficiais, vou postar para vocês, então já fica estampado. Quando alguém precisar de um serviço específico, por exemplo, house cleaning Flórida, vai aparecer o house cleaning Fort Lauderdale, vai aparecer a sua empresa lá, junto com as demais, né, para o cliente entrar em contato. Eu faço isso todos os dias, serralheria em tal lugar, dentista em tal lugar. E as pessoas usam o Google para procurar profissionais. Então, lá no Google My Business, que é o Google Meu Negócio, você é uma ferramenta gratuita e você já está lá no Google gratuitamente. Você está ali aparecendo para o mundo todo que procura através do Google. Mais ou menos 90% dos clientes de limpeza estão no Google. Eles procuram primeiramente pelo Google, tá? Então, vocês não podem deixar de ficar... não podem deixar de utilizar o Google My Business, porque isso é essencial. Então, se eu não tenho muito financeiramente para investir, eu vou no Google My Business, ok? Eu vou em ferramentas, eu vou em plataformas que são gratuitas ou bem baratas. Craigslist. Ah, Thelma, eu não gosto de Craigslist. Só tem golpe. Não, tem golpe também. Você já tá cansada? Eu sempre falo aqui dos golpes do Craigslist. É código que você não precisa enviar, cliente não vai te pedir código. É cheque antecipado. Nenhum cliente vai ficar te enviando cheque antecipado antes da limpeza ser feita, tá? É valor acima do combinado sendo enviado. Ninguém vai te enviar valor acima do combinado. Se você combinou 300 e o cliente fala que vai te pagar 700, gente... dinheiro não cai do céu. Então, é lógico que é golpe. Fora isso, não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar. Então, Craigslist... ai, porque me ofereceram... acharam que eu era outra profissão, né? Acharam que eu era garota de programa. Pessoal, bola pra frente. Bola pra frente. Deixa-se que essa pessoa que confundiu as coisas, porque realmente tem lugares que são mais chatos, deixa pra lá e continua. Continua, tá? Então, no Craigslist, que em muitos lugares custa $5 por post, vale a pena vocês terem, porque é realmente um investimento muito baixo, ok? Grupos de Facebook. Não deixem de postar nos grupos de Facebook. Quanto mais grupos você estiver, melhor. Mais você vai aumentar a probabilidade de divulgação. Ai, Thelma, mas ninguém deixa eu postar. Ai, Thelma, não sei quais grupos. Existem centenas de grupos na sua cidade. Centenas de grupos. Existem diversas formas de você divulgar o seu serviço. Às vezes tem alguém pedindo indicação. Às vezes você pode pedir para alguém te indicar no grupo, né? Para alguém comentar sobre o serviço de house cleaning e você se divulgar. Então, existem diversas formas de você se divulgar. Você só não pode colocar uma pedra num caminho onde não existe, tá? Onde não existe. Então, Craigslist, Google My Business, grupos de Facebook e o que muita gente esquece. O online tá funcionando, não tá? Eu tô lá divulgando. O que eu vou fazer? Vou ficar aguardando? Vou ficar rezando para dar certo? Não. Eu vou divulgar fisicamente também. Eu vou entregar panfleto, eu vou entrar em contato com agentes imobiliários, tem tantos grupos de agentes imobiliários no Facebook. Eu vou entregar, eu vou pedir indicação, eu vou colocar door hangers, que são aqueles penduradores de porta. Eu posso fazer USPS, que é a mala direta dos correios. Eu posso fazer divulgação de diversas formas. Eu posso colocar um imã no meu carro ou plotar o meu carro e deixar ele estacionado em algum lugar. Eu posso entregar cartões de visitas em supermercados, deixar ali na mão de pessoas que estão transitando perto de escola, perto de colleges. Enquanto o online está funcionando, faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu, inclusive, tive uma reunião essa semana com o gerente, né, de um dos meus negócios e a gente estava falando que precisava aumentar, né, o movimento. E aí ele falou, aumenta o gestor de tráfego, aumenta o tráfego pago. E eu falei, mas calma aí, já teve panfletagem?
Já teve divulgação ali na região de boca a boca? Já teve entrega de cartões, entrega ali, divulgação do negócio nas arredondezas? Você vai ficar só esperando o online funcionar? O online está funcionando, mas por que eu vou ficar só esperando o online? Principalmente no início do negócio. Depois de um tempo, isso pode ficar só no online realmente. Você já separa um investimento para aquilo e vai, né, reinvestindo o que vier. Agora, no início, e principalmente quando você não tem muito investimento para fazer, arregaça as mangas e vai divulgar seu negócio. Ninguém vai fazer isso por você, não. Então, deixa o online funcionando, que ele vai funcionar, mas você vai gastar sola de sapato. Eu entregava em Seattle panfletos, entregava cartões para os concierges nos condomínios, que lá alguns tinham concierge, entregava em imobiliárias, em condomínios pequenos, estava sempre entregando, não precisa saber falar inglês fluente, meia dúzia de palavras, entrega os cartões, sempre tem alguém precisando de house cleaner. Faça amizades, entregue, fala um pouco sobre a sua empresa, entregue panfletos que já dizem toda a descrição da sua empresa, quais são os serviços que você presta. Se tiver uma promoção, ótimo, coloca lá um balão no seu panfleto, sale for residents, desconto para residentes, entrega perto daqueles condomínios. Você precisa divulgar, tá? Você precisa divulgar. Door hangers, panfleto de maçaneta, você acha que eles acham ruim de chegar no escritório e ver na porta? Tem alguns lugares que não gostam e não permitem, tá? E tem lugares que não tem problema nenhum. Então, geralmente, quando tem, né, alguma placa dizendo para não deixar divulgação, ok. Mas muita gente não liga e muito condomínio permite que isso seja feito, tá? Então, você pode utilizar das diversas formas, ou entregar panfleto, ou colocar ali os door hangers. Tem muita gente, por exemplo, que tem uma, duas casas no condomínio e quer divulgar o serviço lá dentro. Então, você pode colocar em algumas maçanetas. Tem gente que fala assim, ai, Thelma, aqui eu tô com medo de divulgar porque eu não sei se pode ou não pode. Você só vai saber colocando. Se você receber alguma ligação, olá, você não pode colocar nesse condomínio. Aí tudo bem, aí você para. Mas você só vai saber colocando, certo? Então, dê esse passo e caso não seja possível, vai ser cortado. Mas aí você já se divulgou lá dentro, ok? Acredito que muita gente começa assim, começa com cartãozinho de visitas, começa com door hangers, só que só fica nisso. E não, na verdade você tem que juntar, acoplar o online, que vai divulgar ali para bastante gente também, e o offline também, que você pode fazer os dois ao mesmo tempo e aumentar cada vez mais a probabilidade de captação de cliente, ok? Eu sempre dou esse exemplo. O seu schedule, a sua empresa de limpeza, a sua carteira de clientes é como uma piscina. Você pode abrir uma torneira e esperar ela encher. Ela vai encher? Vai. Em quanto tempo? Não sabemos, tá? Agora, se você abre 2, 3, 4, 5 torneiras, a probabilidade de encher mais rápido é maior, concordam? Então, é isso que a gente tem que fazer com as nossas empresas, né? Investir no online, que hoje em dia, quem não investe no online tá ficando para trás, tá morrendo, e também não deixar ali o mundo offline, que é o mundo físico, que tem aquele contato imediato, que você já pode ali se divulgar, que é mais fácil de você ter aquele convencimento. Então, você pode e deve fazer isso em paralelo com o online, ok? Deixa eu ver aqui, na entrada do condomínio já tem uma placa falando. Em alguns condomínios já tem placa falando. Em outros, não. É igual imobiliário, né? Você pode perguntar ali para a recepção, eu posso divulgar, eu posso deixar aqui na recepção, eu posso colocar no condomínio, ou se você tem algum
cliente, né, dentro desse condomínio. Olha, tem como você me divulgar no condomínio? Às vezes tem grupos no Facebook, tem, por exemplo, o meu condomínio em Seattle tinha um site, uma plataforma, onde todos os residentes tinham login e senha e entravam onde ali tinham avisos do condomínio e você podia indicar prestadores de serviço. Então, existem diversas formas. Se não puder ser um, vai ser outro, ok? Como faz para enviar pelo correio? Você pode ir no post office da sua região e eles têm alguns critérios para enviar pelo correio. Então, você pode se informar o que precisa. Geralmente, o postcard tem vários tamanhos e eles vão te dizer exatamente quais os tamanhos que eles precisam que você faça o postcard. Você faz o postcard, paga pelas zip codes que você quer divulgar e eles vão colocar ali junto com as cartas na vizinhança que você desejar, ok? Então, se você não tem muito para investir, eu indico isso. Vá para as plataformas gratuitas ou baratas, né? E não deixe de divulgar na sola de sapato. Não deixe de divulgar na sola de sapato. Pense estrategicamente onde o meu cliente de limpeza pode estar. Ele pode estar no college, ele pode estar no supermercado, ele pode estar perto de escolas, ele pode estar perto de creches, certo? Ele pode estar nos parques. Faça essa divulgação, ok? Beleza, agora vamos dar uma outra situação. Thelma, eu tenho pouco para investir, ou eu tenho razoavelmente ali para eu iniciar. Separei um dinheiro para eu iniciar minha captação de cliente. Aí sim, além de todas essas fontes que eu acabei de falar, porque elas também vão servir, né, para você captar os clientes iniciais, você vai adicionar outras fontes que, financeiramente falando, podem ser mais atrativas e têm um volume de cliente maior. Quais seriam essas? Ferramentas do Google, como eu disse, Google Ads, Google Local Services, são as ferramentas mais em alta do Google que realmente trazem um resultado muito bom, tá? Google Ads, Google Local Services. Tem também o famoso Thumbtack, que é um aplicativo que tem o lead caro? Tem. Mas eu não conheço uma fonte de captação que já gerou tantos schedules em tantos anos. Desde 2011, gerando schedules, eles me ajudaram a gerar os 2 últimos schedules e não tem, é indiscutível a qualidade do Thumbtack. Realmente eles investem muito em jogar clientes para os prestadores de serviço. É caro? É ótimo o método de captação deles? É ótimo o método de competição deles? Nem sempre. É justo? Não sei. É justo para quem? Porém, é um lugar onde tem realmente muitos clientes, ok? Então, tem o Thumbtack, tá? Que você pode ali estipular o quanto você quer gastar por semana, tá? Ai, Thelma, quanto que eu gasto por semana? Depende. Eu tenho alunas que gastam $500 por mês, né? $100 por semana. Eu tenho alunas que gastam $1.000 por semana. Isso vai variar bastante de acordo com a sua disponibilidade e de acordo também com o seu capital de investimento. Beleza? Leads você consegue em aplicativos? Sim. A pessoa só tá falando. Então, o Thumbtack é uma ótima fonte de captação. Está caro? Está caro. Mas você tem que ver qual é o retorno daquele investimento. Invisto 100, volta a um cliente. Invisto 200, volta a um cliente. Você tem que ver esse retorno se realmente para você faz sentido. Mas todos os leads, tá? Né? Dependendo de onde você tenta, dependendo de onde você está tentando captar, eles têm o seu valor. Basta você visualizar aquilo como um investimento de médio a longo prazo. Ok? Então tem como eu já falei, ferramentas do Google, tem o Thumbtack, tem o Bark. O Bark é como se fosse um primo pobre do Thumbtack. É um aplicativo, uma plataforma que está há menos tempo no mercado, mas ele também tem muita eficiência nas grandes cidades, então você pode fazer esse teste. Os créditos são bem mais baratos do que o Thumbtack, mas em compensação não tem tanto volume de clientes
como tem no Thumbtack. Mas você pode treinar ali, pode ver como é que funciona. Não deixe de insistir nos leads, tá? Os leads estão lá e você precisa realmente entrar em contato com eles, insistir até que você consiga pelo menos o retorno do investimento. Ok? Além do Thumbtack, você vai encontrar também, além do Bark, você vai encontrar também o Nextdoor. O que é o Nextdoor? É uma rede social onde o foco realmente é divulgar os prestadores de serviços locais. Então, você não necessariamente precisa pagar para divulgação, mas você pode internamente pedir recomendação e você pode também fazer anúncios lá dentro da plataforma. Dependendo do seu zip code, porque eles vão atrelar o zip code, né, o seu CEP, a sua empresa, dependendo do zip code, você pode ali pagar os anúncios para serem divulgados naquela região. Então, tem muita gente, né, que está numa região boa e pode fazer essa divulgação, ou se, por exemplo, você mora numa região que só tem brasileiro, que não vale a pena divulgar, aí você tem que pedir para um código ir para uma região onde você trabalha. Muita gente pede para cliente, pede para um parente que mora lá e pede para divulgar, né? Pede para esse código chegar lá e ser possível de você divulgar naquela região. Então, o Nextdoor tem essa pegada regional e tem que respeitar cada, né, tipo de plataforma, cada tipo de visão dessas plataformas, porque é assim que funciona, ou você se adequa ou você simplesmente não utiliza, ok? Então, tem o Thumbtack, tem o Bark, tem o Nextdoor, tem o Yelp. O Yelp é uma das plataformas mais antigas de captação. Antigamente, não sei se vocês lembram, né? Tinham ali vários restaurantes. A gente viu o restaurante antes de ir, quantas estrelas tinham, se realmente valia a pena. Então, né, o Yelp ainda assim tem uma grande pegada ali para prestador de serviço. Então, existem algumas regiões que você pode também fazer essa captação através do Yelp, ok? Funciona, eles têm um número de leads lá dentro da plataforma muito grande, ainda assim é utilizado, ok? Apesar de ser antigo, ainda assim é utilizado, beleza? Bark é o pior aplicativo, testei por 4 meses, clientes querem pagar miséria. Bom, aí já é uma outra visão, tá? Mas os clientes estão lá. No Thumbtack também muita gente fala, ai, querem pagar miséria, tem muita competição, mas tem competição no mundo inteiro. Então, se você está começando e você quer ter um fluxo de cliente, você tem que se posicionar de acordo para realmente o cliente conseguir visualizar, o bom cliente conseguir visualizar que você é a empresa ideal para a prestação de serviço, tá? Porque sempre vai ter aquela que cobra barato, sempre vai ter aquela ali que está abaixo do que você oferece, mas você nunca pode se igualar àquela, você tem que se posicionar, ok? Beleza? Como é o nome do Google para divulgar? Tem o Google Ads, que é o anúncio, e tem o Google Local Services, que é uma outra ferramenta de captação, e tem o Google My Business, ok? No Bark você tem que ligar e vender seus valores e benefícios. Exatamente, Bia. Cada plataforma tem a sua forma de trabalhar e tem trazido resultados diferentes. Então, por exemplo, né, o Google Local Services é somente com ligação. O Google Ads, geralmente, ele funciona com uma página do Google, né? Então, é muito mais escrito. O Bark, ele funciona muito com ligação, porque o cliente geralmente não fica lá no aplicativo, então você tem que ligar, você tem que realmente, lembrar que ele pediu uma limpeza. O Thumbtack já é muito mais ágil, então você tem que ali sempre competir, responder muito rápido. Então cada plataforma tem a sua forma de trabalhar e você tem que se adaptar a cada uma delas, mas todas essas trazem bastante resultados, tá? O Nextdoor, por exemplo, eu esqueci de falar um pouquinho sobre ele. O Nextdoor funciona muito com recomendação, tá? Então, quanto mais você tiver recomendação ali dos seus serviços, melhor, já que a pegada dele é mais comunitária, é mais ali regional. Então, quanto mais recomendação você tiver, melhor, e por aí vai, ok? Então, se você não tiver como investir, faça essas
plataformas, participe dessas plataformas de forma ativa, que você vai gastar mais tempo e não tanto financeiramente, tá? Mas não deixe de gastar sola de sapato. Se você tem para investir financeiramente, você pode fazer todo o passo 1 ali do investimento baixo em captação e inserir, adicionar todas essas outras formas de captação. Existem diversas fontes de captação. Eu coloquei aqui as que são mais populares, as que trazem mais retorno, resultado, mas existem diversas formas de você captar clientes online, diversos aplicativos que trazem ótimos resultados, mas com certeza se você já for atrás desses daqui que eu falei hoje, você facilmente chega ali nessa marca aqui, eu deixei até anotadinho, ó, para não esquecer. 17 casas quinzenais, 10 casas mensais, 3 casas semanais. Esse número é totalmente alcançável de você faturar ali $100 mil no primeiro ano, $200 mil no segundo e por aí vai. Uma vez que você já está com esse primeiro schedule formado, depois fica muito mais fácil, ok? Muito mais fácil. Quem aqui está com faturamento de 3 a 4 mil dólares por mês? Quero saber agora de vocês. Quem aqui está com faturamento de 3 a 4 mil dólares? Quem aqui tem um faturamento de 3 a 4 mil dólares média por mês? Isso, Jussara, eu botei aqui tudo na média, né, mais ou menos, a mensal eu botei a mais, né, porque eu não posso botar o mesmo da quinzenal, então a mensal eu botei numa média de 200 dólares. Érica, 2 mil dólares. Ai, que legal, olha, tem bastante gente, Jussara, Bia, legal, legal, saibam que vocês estão na média, tá? Vocês estão na média, geralmente, eu faço diversas pesquisas aqui e geralmente estão nessa base de 3 a 4 mil dólares. Então, quando a pessoa passa dessa linha, é porque ela realmente entendeu que ela precisa focar na captação de cliente. Ela precisa focar nos pilares da empresa dela, tá? E esses pilares, não só o que eu falei na última live, mas o que eu falei aqui hoje também, é que você precisa criar uma imagem, criar regras, criar uma estrutura para sua empresa e partir para a captação de cliente. Não dá para ficar andando em ciclo. Não dá para continuar lá no operacional porque você precisa de uma rendinha. Tá? Você vai precisar em algum momento decidir e investir em captação de cliente, senão esse ciclo roda por anos. Por anos. Lu Gomes, faço 9 mil dólares por mês. Então você tá lá, né, na fase de 100 mil dólares por ano. Beleza. Qual é seu próximo passo? 200 mil dólares. Certo? A gente sempre tem que ter uma meta ali que nos coloque para frente, tá? 200 mil dólares no próximo ano. Beleza? Então, o que a gente vai precisar fazer? Você que tá aí faturando 2 a 3 mil dólares, você precisa ter uma média de 17 casas quinzenais, uma base de 150 dólares cada limpeza. Você precisa ter uma média de 10 casas mensais, coloquei aqui uma base de 200 dólares, ok? E precisa ter 3 casas semanais, coloquei uma base de 120 dólares cada casa semanal. Aí você chega nos 100 mil dólares no ano. Ai, Thelma, mas aí você colocou casa recorrente. Eu nem tô colocando aqui Move-out, eu nem tô colocando aqui Deep Cleaning, eu nem tô colocando aqui limpeza comercial, nem pós-construção, nada. Só tô colocando limpeza recorrente. Então, você vai ter um volume de limpezas muito maior do que esse. Porém, você, com seu posicionamento, com seu pós-venda, com a qualidade da sua limpeza, você tende a ter suas casas recorrentes. E é esse número aqui que você precisa alcançar. 17 quinzenais, 10 mensais, 3 semanais. Logicamente que isso pode ser alterado. A ordem do produto não altera, né, o resultado. Então, você pode, logicamente, ter 2 semanais, 12 mensais. Enfim, isso pode ser alterado. Mas você tem essa base aqui de casas para você alcançar
ali 100 mil dólares no ano. Beleza? Thelma, já bato 100 mil dólares no ano, o que eu faço? Bora bater 200. Bora bater 300. Tá? Eu acho legal isso na mentoria, porque eu tenho mentoradas que faturam ali em torno de 100 mil dólares por ano, mas tem as que faturam muito mais. E elas ficam naquele objetivo, porque é aquilo, quando a águia anda com a águia, você tem que estar com o objetivo lá igual o daquela. Você tá com o objetivo lá na frente. Agora, se você anda só com gente que fatura 2 a 3 mil dólares por mês, você acha que aquilo ali é normal. Você acha que aquilo ali tá certo. E se um cliente sair, pronto, você não sabe nem se consegue pagar o aluguel. É ou não é? O cliente te trata mal, o cliente é tóxico, o cliente não tem regra para nada, o cliente não te respeita, mas você não pode desfazer daquele cliente, porque você depende dele. Você depende dele para pagar qualquer coisa, né? Para pagar suas dívidas. Então, quando você está nessa situação de sobrevivência e você não visualiza um futuro, você não visualiza a longo prazo, você fica presa nesse schedule por anos. Por anos. Beleza, pessoal? Então, para você que está faturando aí entre 2 a 3 mil dólares, essa live foi para você. Essa live aqui não foi à toa, foi para você. E para você que já está ali no patamar de 100 mil dólares por ano, tô colocando aqui a meta, tô jogando ao vento a próxima meta para você de 200 mil dólares por ano. E por aí vai. To be continued. Né? 200, 300, 400. Depois que você começa é muito mais fácil. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Obrigada, Karina. Karina, eu já falava com você, não? Eu acho que você mudou sua foto, mas eu lembro do Karina Pereira. Que bom ter você aqui de volta. Se for você, né? Se não for, seja bem-vinda. Então, pessoal, muito obrigada por participarem dessa live. Para quem não assistiu o começo, a live vai ficar gravada. E eu queria aproveitar também para convidar vocês para o Projeto 100K. É um evento gratuito onde eu vou dar diversas informações. Eu sei que vocês perguntaram bastante sobre os aplicativos e existem diversas coisas novas, atualizadas no mercado que eu vou falar no Projeto 100K. Então, para quem não se inscreveu, vai no link da bio aqui e se inscreve, porque vocês vão receber todas as informações. Vai acontecer na próxima semana e eu espero vocês aqui ao vivo no Instagram, que é onde eu vou falar todo esse passo a passo, vou conversar com vocês sobre esses aplicativos. Eu sei que tem gente com dificuldade, eu sei que tem gente que não quer arriscar, não pode arriscar agora. Então, é para você que esse projeto 100K foi feito, ok? Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma ótima noite, um bom descanso e eu aguardo vocês lá no Projeto 100K na próxima semana.